Eita, Glória! Boa noite. Boa noite, meu professor! Que honra, hein? Ah, a honra é toda minha. Guarapari, terra boa. Eita, Júlio, você já teve em Guarapari? Eu estive em Guarapari de lua de mel com a Jéssica na Praia do Morro. Meu Deus, que legal! Olha Passei uma só! semana ali, uma irmã de Vila Velha cedeu. A minha lua de mel foi Recife, na praia litoral sul de Pernambuco, e depois a gente foi para o Espírito Santo porque eu ia morar em Belo Horizonte. Então, como eu ia ser mineiro, eu tinha que ir para a praia de Guarapari. Então, eu passei uma semana, uma irmã amiga do nosso ministério, ela perguntou, né, na época, a gente estava vendo para onde ia, tudo, e eu tinha acabado de voltar da Europa, passei 3 meses pregando lá, e não queria viajar para outros lugares. E eu falei com a Jéssica que eu queria ir para a praia, essas coisas. Eu não sou muito de praia, mas queria ir para a praia. E aí, uma irmã mandou um e-mail para a gente, que era amiga nossa, se a gente não queria aceitar um presente dela. Ela tem um Olha, apartamento aí, coisa chique. Aí gente, em Guarapari, ali na frente da Praia do Morro. Eu lembro que eu fiz aquela trilha ali que você faz, né? Não tem uma trilha que você faz para uma. É uma prainha escondida que tem lá para dentro? Isso, eu fiz aquilo ali, tem, eu fiz muito, aquilo ali. E muito foi uma bom. benção, rapaz. Eu lembro que eu saí dali da Praia do Morro, tentei ir ali para o centro, mas é muito longe. A gente foi andando para conhecer as coisas ali. Eu gosto muito do Espírito Santo, eu vou muito, né? Fui muito ao Espírito Santo. E aí foi a única vez que eu fui a Guarapari, foi essa vez. Isso foi em janeiro para fevereiro, na verdade, fevereiro de 2009, faz 11 anos. Ó, tá na hora de voltar, hein? Mas aí ao Espírito Santo eu já fui muitas vezes. Não tem como não ir no Espírito Santo, né? Você vai ao Espírito Santo, né? E você tem vitória. Então é uma coisa de Jesus, né? Na verdade, eu acho que você chegou a dar aula na primeira turma do Rema aqui em Vitória, não foi? Isso. Quando eu terminei a lua de mel, eu não sei se foi. Quanto tempo depois foi. Eu voltei aí para fazer uma aula demonstrativa. Já fui com Jéssica. A gente Uhum. fez num colégio. O pastor Eliseu me convidou e nós fomos num colégio aí que eu não sei onde é que ficava, mas não era muito longe do que a igreja veio ser depois, não. A gente fez Uhum. uma aula demonstrativa que era num colégio. E depois dessa aula demonstrativa, acho que eu fiz de Cristo aquele que cura. Aí eu voltei para dar aula de Cristo aquele que cura. Aí eu não lembro se foi junho, maio, eu não lembro mais. Eu acho que essa matéria geralmente ela é antes de encerrar o primeiro semestre. Aí eu ensinei aí, eu fiquei hospedado na casa do pastor, e como a Kézia e o Braulio, que são amigos nossos já das antigas, moravam no mesmo apartamento, então a gente ficava um dia na casa dele, outro dia na casa do pastor. Foi uma Pô, benção aí. Eu ensinei Cristo aquele que cura. que legal. Ó, minha esposa colocou aí, traz a esposa para relembrar a lua de mel em Guarapari. Olha aí, ó. Tem que. Não, eu tenho que levar as meninas. Se as meninas verem a praia aí, as meninas estavam. Aqui está muito quente. Hoje deu aqui uns 35 graus. E tinha dado esses dias para cá, teve dia que deu 10 graus, tudo. Mas agora Que isso. começou, como está começando a ficar próximo do verão, e aí chegou. Ó, quero mandar um abraço aqui para o Render Alves, missionário, esteve comigo ele que organizou toda a nossa cruzada, os eventos lá no Equador, agora em setembro, última Olha, conferência que a gente fez de que cruzada legal. mesmo. Ele está aqui assistindo a gente. Ei, Ele Renê, está um beijo, lá viu? de Natal, Rio Grande do Norte. Ele ajudou demais, 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 demais. Nós conseguimos, junto com eles e com os parceiros do Grupo Semear, do Projeto Semear, doar praticamente 1.000 livros marcados pelo sangue. Não foi em espanhol, foi esse aqui, Olha, Sellados por la Sangre. Foi uma benção, tivemos muita conversão, muita cura, e o René eita lá glória. foi o organizador. E a gente está vendo umas coisas novas aí quando passar essa Glória a pandemia para Deus. trabalhar. Eita Então, glória, glória a Deus. aí, o que acontece? As meninas, elas são apaixonadas por piscina, por água. Aí hoje elas foram, porque essa semana abriu a piscina aqui, e a gente começou a poder entrar na piscina, porque aqui até a sede do condomínio, onde você vai lá no escritório, tudo, você não podia entrar. Ainda não pode, está fechado.
Mas eles começaram a abrir a piscina, essas coisas aqui, porque não é um estado que foi muito afetado, não. E aqui ficou tudo parado nos últimos 2 meses e meio. Agora é que começou a abertura, né? Agora que começou a abrir de fato mesmo, foi agora. Chegou alguém e falou assim: ei, tio Jânio. Deixa eu ver quem é Aí, aqui, viu? olha lá. Eu não. Não sei se é Kátia, não sei. Alguém falou tio Jânio Eu aí. tenho uma sobrinha chamada Kátia, que eu acho que mora em Garanhuns. Ah, é? Olha aqui, Jânio, antes de eu começar a bater esse papo contigo, eu quero primeiro dizer da satisfação, da alegria. Eu não sabia que você tinha esse link já, esse vínculo, de alguma forma, numa época tão importante da sua vida com Guarapari, não é? Sim. Mas é uma maravilha, eu quero dizer muito obrigado. Guarapari tem um povo afogueado, que está te Verdade. esperando de braço aberto. Quando você chegar, já tem Verbo da Vida em Guarapari, viu? Quando você vier aqui, vai ser maravilhoso receber você em casa, porque você vai estar em casa. Amém. Guarapari é do Espírito Santo e meio mineiro, né? E com sotaque meio carioca. Então o cara fala aí, caraca, uai, dá um pão de queijo. Pastor Marcelo que fala que Guarapari é território mineiro. Ó, eu peguei. Eles têm um sonho lá de conseguir uma saída para o mar e Guarapari é o. Eles pagariam, eles dariam tudo de Minas para poder conseguir isso aí. Eu lembro que uma vez eu ia pregar com a Jéssica, acho que Vila Velha, numa igreja que tem lá. Hoje eu moro em Vila Velha ainda. Vila Velha. Pronto. Eu era ali na Praia da Costa, fui pregar ali, naquela região. E antes de chegar, a gente estava no voo e o aeroporto tinha fechado do Espírito Santo na época. E nós recebemos a notícia pelos pilotos. A gente já estava sobrevoando, vendo de longe o mar. Aí falou que nós deveríamos voltar para Belo Horizonte. Aí tinha um casal mineirinho na frente. Eu e Jéssica morávamos em Belo Horizonte, né? E aí o casal mineirinho falou assim: tem problema não, só. Já deu para ver o mar, já valeu a pena. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse povo é coisa de mar mesmo. Eu não sou fã de mar, eu gosto de olhar para o mar, eu sou pernambucano, eu ia, quando morava em Recife, todo sábado olhar o pôr do sol lá na praia, tudo, mas eu nunca fui de entrar em água. Eu tenho medo, eu sou sertanejo, né? Tenho medo de água. Tem medo de água? Isso, mas vai ser um privilégio estar com vocês aí. Vai ser maravilhoso demais, né? Já te acompanho há muito tempo, mas depois de 2013, né, que foi um marcante na minha vida, eu vim para o Verbo da Vida quando eu me formei na Escola de Ministros. Em 2013, você me deu aula em BH, lá o ofício do evangelista, foi demais, foi fantástico. Isso. Não é? Foi demais. E em 2014 eu vim para o Verbo da Vida. Eu não acompanhei essa época ainda de pastor Eliseu. Quando eu cheguei, já era pastor Jorge, desde 2011 que eu me relaciono com o pastor Jorge, foi fantástico. Eu tive o privilégio de tê-lo como meu aluno, viu? Então, eu ia chegar nesse ponto. Ele chegou a falar que ele recebeu a cura divina depois de ter aula contigo de Cristo aquele que cura. Muito bom, muito bom. Eu ia dizer que eu tenho o privilégio de ter dado aula a ele. Eu tenho alguns pastores, né, que hoje estão à frente de igrejas grandes como aí no Espírito Santo. Pastor Marcelo, ali em Belo Horizonte. Tem um monte de pastor aí famoso, aí, pastor Chique, tudo, que foram meus alunos, né? E aí eu tenho o privilégio de dizer assim, ó, sabe fulano de tal? Foi meu aluno. Então, pelo menos pode dizer. Eu não sou famoso não, mas sou pastor e também fui seu aluno. Pastor Vitor foi meu aluno também. Eu lembro o pastor Cid Henrique, que é de Caruaru, Pernambuco. Ele tinha umas 10 congregações. Agora parece que as congregações ficaram individuais, mas ele abriu umas 10 igrejas lá. Eu fundei algumas igrejas na época também com o pastor Isaac, tudo. E ele, quando eu era pastor local, que eu tinha 22 anos de idade, que eu tinha 2 igrejas à frente, uma das igrejas, o meu auxiliar e braço direito era o pastor Cid Henrique, que depois veio a ser o pastor de umas 10 igrejas na região, o pastor presidente. Ele era meu auxiliar. Ele com a Fabiana, principalmente porque eu era solteiro, eu precisava de um casal para fazer. Então eu botava ele para fazer tudo que precisava de pessoas casadas, tudo. E, na verdade, ele tocava muita coisa. E todas as vezes que eu vou pregar lá, eu faço uma puxada de asa, né? Assim, eu digo assim, gente, tá vendo esse pastor aqui, ó, que fundou não sei quantas igrejas, lidera tanto. Ele era meu auxiliar, viu? Eu era o pastor dele. Não, puxada já legal, legal. Tem galardão. Tem muito grande é o seu galardão.
viu? Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Mas aqui, Jânio, fala para mim, você é de Caruaru, igual o pastor Renan, que está aqui em São Mateus, no Espírito Não, o Santo? pastor Renan, a gente era bem amigo, principalmente que a gente tocava junto na igreja. Eu sou de Pesqueira, em Pernambuco. A minha história é assim: nasci em Pesqueira, Pernambuco. De Pesqueira, que é próximo a Arco Verde, eu fui para São Paulo. Aí a minha infância de aprender a falar, essas coisas todas, fui desde novinho, é paulista. Então, eu tenho muita coisa cultural de São Paulo, porque até os 10 anos de idade, praticamente, eu morei lá. Quando eu voltei para Pernambuco, aí nós fomos morar em Pesqueira e eu fui morar com a família por parte de pai, do meu pai, que é da região de Arco Verde, indo para Garanhuns. Então, Jéssica é de Caruaru e eu sou de Pesqueira. Só que eu passei uma boa parte quando eu voltei. O lugar que eu mais passei tempo aí, lá em Pernambuco, foi Arco Verde, onde eu me converti na Igreja Batista. E segundo lugar, que foi onde eu comecei o trabalho ministerial, junto com o Isaac, com o Cid Henrique e com vários pastores, Edilson de Lira. A gente tanto estudou junto como começamos juntos. O Renan, quem mais? Renan Veras. Fernando Leal já veio depois, você sabe quem é o Fernando Leal. Sei, claro que Guilherme sei, Ardiles, que está no Uruguai. Ele era da igreja e viajava para os países para tocar e cantar para as minhas cruzadas. Eu que levei para o Uruguai. E disso, Caruaru eu passei mais ou menos uns 5 anos. E dali eu fui para Campina Grande um tempinho, Recife, e depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro. 7 anos no Rio e agora 1 ano aqui nos Estados Unidos. Legal, legal. A Romana está conosco aqui. Provavelmente o pastor Renan também deve estar acompanhando a live. Romana é esposa, né? Sim, eu conheci a Romana. Ela é diretora do Rema. Em São Mateus. Em São Mateus, exatamente. Eu tive uma vez em São Mateus, eu preguei numa igreja alguma coisa Calvário, não sei se era Batista do Calvário. Batista do Calvário, já preguei lá também. Rapaz, eu preguei numa lá, que eles fizeram um evento de todas as igrejas, que era muita gente, mas muita gente. Acho que eu preguei num dia, o David Kinlan no outro, era só os grandões, e eu tava lá no meio, não sei como eles me colocaram lá não, mas eu preguei. Sabe o que eu lembro dessa época? Eu lembro do Batista do Calvário. Eu lembro do cartaz quando eu vi seu nome. Isso. Gente, eu já preguei em cruzada indígena, lá em Aracruz, ali próximo de Coqueiral, tem uma parte. Isso. Aí eu queria achar a foto que eu prego com um cocá grande assim. Eu acho que tinha no mínimo uns 2.000 indígenas ali. Foi maravilhoso, maravilhoso. E o povo um abraço... afogueado, viu? Isso mesmo. Um abraço aí, Romana, e também pro Renan. E aí que eu tenho saudades dele aí, do tempo que ele me aturava lá em Caruaru. Agora vamos lá. E hoje você está onde? Fala aí pra gente. Hoje eu estou aqui no estado de Oklahoma. Eu moro... É difícil definir. Eu digo Tulsa, o pessoal fala Tulsa, porque a cidade é diferente, a divisão deles aqui, né? Eu moro no condado de Tulsa, então eu moro em Tulsa. Mas aqui é considerado Broken Arrow. Broken Arrow é a mesma cidade que temos o Rema. Até minha mãe está assistindo a live aqui com um dos perfis dela, tá? Minha mãe tem uns 4 ou 5 perfis, Eita, como é que é o nome dela? Aqui, ó, Dona Leonilda, aqui, ó. Dona Leonilda, um beijo do Verbo da Vida de Guarapari, viu? E aí eu moro aqui, a minha rua é indefinida. Eu moro dentro de Broken Arrow, do outro lado da rua é Tulsa, do outro lado é Bixby, que é outra cidade. E o Rema fica próximo aqui, mais ou menos uns 8 quilômetros. Mas a minha igreja, a igreja que eu frequento, fica em Tulsa. Fica mais ou menos uns 30 quilômetros aqui de casa, 25 quilômetros aqui de casa. Inclusive, amanhã a gente tem trabalho aqui. Você hoje frequenta o Rema Bible Church ou não? O Rema eu fiz um curso que é uma extensão deles aqui, que seria especialização em ministério pastoral. Assim como a gente tem a escola de ministros, e na escola de ministros você lembra que nós temos os ofícios, os 5 ofícios. Eles têm uma escola de ministros para cada um dos ofícios, além de música, de louvor, além de missões.
Então, assim, por exemplo, eu quero, e além de ter uma como no Brasil, essa do Brasil nossa é a que pega todos os assuntos que eles falam nas escolas de ministros aqui. Só que aqui você tem especialização. Você pode fazer uma só para itinerante, aí vai pegar missionários e evangelistas. Você pode fazer só para pastor, que chama Ministério Pastoral. Só para estudos bíblicos, que é aí onde vai colocar quem quer ensinar a palavra e os mestres. E aí tem o que é o geral, que eles colocam lá, que é o... eu esqueci o nome que eles chamam. É uma escola de ministros, mas só para um curso especializado. Então, eu acabei em março, me formei agora em março, na verdade, a formatura... Em março, não, em maio. A formatura foi adiada para julho, mas a gente tá aqui na igreja IGC, que é International Gospel Center, que seria Centro Internacional do Evangelho. Essa igreja, ela é Centro Internacional do Evangelho, ela é a igreja que o T.L. Osborne, junto com a Daisy Osborne, fundaram e que hoje faz parte do Ministério Osborne International, que é o ministério deles, que é presidido pela Ladonna Osborne. E quem é a pastora daqui chama Cheyenne Mu Anthony, que andou com os Osborne por 35 anos, mais ou menos. Então, eu trabalho diretamente hoje aqui na igreja como voluntário com eles, mas eu faço parte já do quadro deles, de ministros, de tudo. Inclusive, amanhã a gente tem um trabalho grande num bairro mais latino. A gente está começando a ter latinos aqui agora. Então, eu vou amanhã trabalhar porque poucas pessoas falam espanhol aqui. Como eu falo espanhol, aí o pastor que foi designado para fazer a parte amanhã do trabalho sou eu, que é um trabalho mais latino. Eu não sei se você conhece, mas ele era daqui de Vitória, o pastor Emanuel Kigawa. Ele se formou... O mesmo curso que eu fiz, ele fez 2, ele fez um e depois fez o outro. Eu posso dizer assim que o Emanuel aqui, cara, o Emanuel, eu tenho pessoas aqui como o Emanuel, a Paula Adriana, que ajuda muito a Jéssica, a Luana, que fez o curso com a gente também, que são os brasileiros que nos ajudam. A gente tem os americanos, a gente tem pessoas de outras nacionalidades que a gente tem auxílio deles, mas os brasileiros que chegaram primeiro que a gente, eles sabem coisas que a gente não sabe. Então, o Emanuel, ele é assim, cara, uma mão na roda. Ele ajuda demais, 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 demais. Eu tive até um tempo desse aqui com carro quebrado, tudo e tal, e o Emanuel saía da casa dele em Tulsa, vinha para cá para me levar para resolver os negócios. Ele é uma bênção, ele é uma bênção. A igreja dele... aqui em casa. A igreja dele aqui é sensacional, né? Ele está na parte latina, mas a igreja dele é a Victory Church, a maior igreja de Oklahoma, com 18 mil membros. Então, eu não sabia. Eu tive aí em 2014. E quando eu fui em 2014, eu fiquei aí participando, né, dos eventos que tinha, aí no Kenneth Reagan Ministry, aí na Rhema Bible Church. Foi fantástico. Mas eu participo de quase todos os eventos, porque como aluno, a gente, além de ser obrigado, a gente tinha que assistir, por exemplo, o Interbible. A gente tinha que assistir. Se não assistisse, você perdia ponto. De manhã. Olha. Só que é muito bom, faz parte da grade, só que é muito bom, o Interbible é muito legal. Então a gente também ia à noite, porque como na quarta tinha culto na nossa igreja, e nos outros dias, segunda, terça, quinta, sexta, a gente ia para lá. Então participo também aqui. Aí você participava aqui em 2014. Em 2014 eu tive aí, foi muito legal. Foi a primeira caravana nossa, né? Nós levamos um número grande de pessoas. Foi muito, 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 muito legal. E depois teve mais 2 vezes, eu não pude ir, mas eu estou me programando para ir nesse próximo. Agora que vai ter. Né? Vai ser muito legal. No que eu fui, Bispo Guto até pregou, foi... eu assisti a pregação. Assisti. O último que pregou aqui foi o Tiago Garcia. Aí o anterior foi Derry, né? Depois, isso, foi. Isso. Né? Primeiro de tudo foi o pastor Bud. Aí depois Darren, depois Bispo Guto, Tiago Garcia. Bispo Guto, Darren e Tiago. Isso, Darren e Tiago. E o Marcos Freire cantou aqui também. Muito legal, muito legal. Bom demais. Muito bom. Agora, na verdade, você já rodou muito lugar, né, Jânio? Essa que é a realidade, né? São 40 nações aproximadamente. 40 nações? Isso. Pregando a palavra.
pregando em 40 nações. Isso a gente está juntando aí, é umas 30 e... próximo de 35 países diferentes, e passa de 40 nações, e colocando nações indígenas, que são aquelas que têm um povo, que têm uma língua, e que ele não... minha mãe está perguntando se é no Espírito Santo. É, mãe, no Espírito Santo, que fica aí, o Guarapari é próximo, fica uma hora mais ou menos, 40 minutos de Vitória, né? Isso aí, uma hora, 50 minutos a uma hora. Isso. Então, assim, contando com as nações indígenas, são 40 e pouco. Uma nação, por exemplo, ir ali em Aracruz e pregar para os índios não conta uma nação, porque eles não são isolados. Por exemplo, eu fundei igreja dentro da Amazônia, o pessoal que não tem acesso com o homem branco. Então, são esses trabalhos, Amazônia, Pantanal, montanhas da Costa Rica, montanhas da Bolívia, aquele povo que fica mais na região que fala sua própria língua, tem sua própria cultura, principalmente aí no Brasil, que são totalmente isolados. O Brasil tem centenas de línguas e a gente só conhece português, né? Centenas de línguas e a gente só conhece português, porque as tribos aí... Eu tenho várias bíblias, tá até guardado para vir para cá, no Brasil. Com dialetos? Eu tenho a Bíblia nos dialetos, eu sei cantar nos dialetos deles, eu consigo falar umas frases nos dialetos. São muitos. Cada tribo é o estado, e aldeia é a cidade. Cacique é o prefeito. Para a pessoa entender facilmente. Nós tivemos uma live segunda-feira com Suelen, e foi assim, muito legal. E ela falou um pouco desse trabalho missionário que é feito, enfim, tudo isso. Antes da gente entrar, de fato, para falar da importância do evangelista, do ofício do evangelista na igreja, no cheio da igreja, quero só fazer menção, está conosco aí o pastor Abraão Pessoa. Isso, viu, o homem das lives. O homem das lives. Você fez a live com ele, não fez? Fiz uma live com ele. O homem da live engraçada, da live da alegria. Muito bom, live da alegria. Agora é Bastidores da Fé. O pastor Abraão é uma bênção. E o pastor Gleison também, lá da Inglaterra. O Gleison tá aí? Essa hora? Apareceu, mandou um beijo para você. Isso que eu fiquei surpreso, essa hora. Lá já é 1h pouca da manhã, eu acho. Vai dar 2 horas. Mandou um beijo aí, o pastor Gleison. Mandou, sei lá, preciso contar a história do chuveirinho do Jânio. Isso aí é uma bênção. É o chuveirinho. Chuveirinho, na verdade, a história não é minha, a história é dele, mas não pode contar aqui no ar, não. Ele tá rindo aí, ó. Não pode contar, não. Não pode contar aqui, não. Chuveirinho é a coisa íntima. Pastor Gleison, nós vamos fazer aquela live missionária, hein? Vou trocar ideia contigo logo. Beleza? Ótimo. O Gleison foi que me abriu as portas quando eu fui trabalhar com o Manassés, pastor Marcelo lá em Belo Horizonte. O Gleison era o diretor da parte de missões e tudo lá. E foi que Jéssica depois assumiu no lugar dele, tudo. E o Gleison é que abriu um monte de porta para mim em Belo Horizonte. Eu preguei em Belo Horizonte mais 600 igrejas diferentes. Gente, é mesmo? 600? Isso. Belo Horizonte tem mais igreja do que gente. Belo Horizonte é lugar das igrejas. Tem muita igreja. Eu achava legal você falando que ia pregar na prancha, quando ia pregar no Bola de Neve. Isso. Eu preguei no Bola de Neve de lá, de Belo Horizonte. Assim, eu preguei em tantos lugares. Belo Horizonte foi uma bênção para a gente. Eu pregava, o pastor Joaquim Cantagalho, da Quadrangular, ele tinha um programa na televisão, era Bom Dia Esperança, de 10, 12 minutos na televisão, eu acho que era mais ou menos isso. E era no sábado, e tanto no rádio quanto na televisão, ele era o pastor mais assistido e ouvido. O programa dele à noite, que era 5 minutos, eu acho, era 10 só, tinha mais de 1 milhão de ouvintes no estado. Nossa. Programa de rádio. E o de televisão dele, todo mundo assistia. E o que acontecia? O pastor Joaquim, que me ajudava muito lá com as coisas da palavra, é um doutor nas questões de Israel, tudo, e eu tive o privilégio de conviver com ele dentro da casa dele, me abriu as portas para pregar na Bandeirantes, no lugar dele, por muitas vezes. Ele e a pastora Selma, que é a esposa dele, a pastora Selma foi minha aluna, a esposa dele, e os filhos dele foram meus alunos. Então, eles abriam mão, o pastor chamava e dizia, Jânio, eu vou viajar para tal lugar, quem vai fazer o programa de televisão no sábado vai ser você. Então, por isso que eu fui para tantas igrejas, apareci na televisão, apareci na rádio, era convidado de vez em quando na Rede Super,
Olha que legal, hein? Então foi um trabalho. Belo Horizonte foi. Aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi Belo Horizonte que me lançou para muitos lugares, né? Pô, legal, legal demais. Jânio, assim, antes da gente entrar mais uma vez, eu quero só falar uma coisa. Fala pra gente um pouquinho sobre o JCWE. Fala pra gente aí. O JCWE, que é o nome fantasia, né, do Ministério, chama Associação Evangelística Milagres para Todos, que é o nome das nossas cruzadas, mas o nome fantasia, que vai para a internet, que todo mundo conhece, é JCWE, que é Jânio César World Evangelism. E quando eu fundei o Milagres para Todos, que é o JCWE, em 2004, 2003 para 2004. Isso já está vai fazer 16 anos. Não, na verdade fez 16 anos, foi em abril. Eu comecei a fazer as cruzadas com este nome, Milagres para Todos, e foi, né, que dá o nome do JCWE. O registro é Milagres para Todos. Os domínios é tudo JCWE ou Jânio César World Evangelismo. No Brasil, nós não podemos usar nome de pessoas para ministério. A gente só pode usar nome fantasia, por isso que são nomes diferentes, explicando para vocês aqui. E aí, quando foi em 2004, a gente fez a primeira campanha de milagre, que chamava Campanha de Milagre, Milagres para Todos. Quem fazia a narração era o pastor Cid Henrique, lá de Caruaru. Ele tinha uma rádio, né? Aí gravava para mim. E aí eu fiz a primeira cruzada, e dessa, junto com o pastor de Sinop, pastor Gilmar, meu amigo lá de Sinop, do Verbo da Vida. Fiz no auditório dele, então ali nasceu o JCWE, Jânio César World Evangelismo, está promovendo as cruzadas Milagres para Todos. Dali eu comecei a fazer cruzadas em todo o Nordeste, através daquela primeira cruzada. Eu era pastor de uma congregação e decidi não ficar mais à frente das igrejas, e partir para fazer cruzadas. Então foi assim que nasceu o JCWE, que é o nosso trabalho. E a ideia era assim, era ter um escritório que a gente pudesse não depender da igreja. Então, assim, eu não dependia financeiramente da igreja, nesse sentido. No início eu tinha salário da igreja, pequeno, mas eu tinha. Mas a ideia do JCWE era que a gente fosse um braço para gerar recurso e salvação. Salvação, em primeiro lugar, e trazer recursos para as igrejas e para os missionários. Então, era uma ideia como de uma agência missionária. Era uma ideia muito parecida com o Osborne, até hoje. Eu me inspirei muito no ministério do T.L. Osborne, e essa foi a ideia. Qual era a ideia? Era conseguir o recurso, fazer a cruzada em um lugar sem a igreja precisar pagar. Eles não precisavam... no início, quando eu fazia as cruzadas, nenhuma igreja investia praticamente nada. Eu conseguia doações, conseguia o dinheiro de alguma forma, fazíamos as cruzadas ou o auditório, as igrejas apoiavam, e quem se convertia, os milagres, aí quem tomava conta eram as igrejas. Foi assim que nasceu o JCWE, e daí eu comecei a viajar, e além das cruzadas, comecei a ser muito convidado para pregar nas conferências. Como o Verbo, a gente aprende muito sobre ensino, então eu passei a ser não só um evangelista só de pregação, mas um evangelista de ensino, ainda que eu não fosse mestre, e eu sabia dosar as duas coisas. E foi o que me abriu muita porta, porque quando eu comecei a viajar para fazer as pessoas começaram, tipo assim, vamos dar oportunidade ao evangelista. Aí trazia os doentes. Aí quando era no domingo de manhã, que tinha a parte do ensino, eu só ensinava. E os pastores, caramba, você pode fazer uma conferência com a gente. E dali surgiu não só a pregação para alcançar o perdido, mas a pregação para fazer o discípulo, que é a ideia Jânio, de Mateus. Muito, Jânio. Mas isso foi por causa da graça de Deus. Eu não tinha capacidade nem de falar, quanto mais de ensinar. Então, só para você saber, eu tinha uma timidez extrema, um complexo de inferioridade muito grande, então uma timidez muito extrema. Eu não conseguia falar em público. A primeira vez que eu falei, que fiz um evangelismo, eu me tremia mais do que qualquer coisa. Eu era da Igreja Batista e eu não conseguia falar para as pessoas. Eu lembro que a primeira vez que me colocaram diante de um grupo para falar, eu comecei a pregar oficialmente em 2001, abril de 2001. Acho que a primeira vez que eu falei em público, assim, com pessoas me ouvindo e eu sendo o centro, não era que eu estava falando um a um, pessoas me ouvindo e eu sendo o centro,
foi ainda 98 para 99, quando eu não me converti em 98, então foi em 99, eu acho que 99, eu ganhei minha primeira alma para Jesus ainda em 98, 99, numa praça pública em Arco Verde, disseram agora o Jânio vai trazer uma mensagem. Eu fui escalado, e quando eu fui ministrar, que eu peguei a Bíblia, eu falei umas 200 vezes a palavra Pai, e eu travava, porque Jesus e tremia e não conseguia falar, e eu desisti. Eu pedi para desistir, eu falei, agora fulano vai falar, aí botei uma pessoa no meu lugar e fui para cá correndo. Então eu tinha uma falta de capacidade de falar muito grande, eu dependi muito, eu fiz muito treinamento para saber falar, eu fiz muito treinamento para soltar a língua, que a minha língua ainda mas era muito presa, eu falava muito assim, falava muito com dificuldade. Dicção mesmo. Eu tinha problema de como falar de púlpito, essas coisas. Eu estudei os livros de um camarada chamado Reinaldo Polito, eu até sigo ele aqui nas redes sociais. Ele é sensacional e ele tem aulas em livros para pastores também. Ele é católico, mas ele ensina como você pregar, no sentido não ensinar da unção, não ensinar da mensagem, mas o ensinar da postura. Então eu estudei muito essas coisas. Eu tive que... cara, a minha vida toda foi estudando e estou estudando até agora para aprender, para conseguir falar alguma coisa. Meu Deus, hein? Aí, entendeu? então, você avançou e aí o JCWE nasceu. Mundo, né? Cara, eu fui, vamos dizer assim, um pioneiro no pessoal da Palavra da Fé, das cruzadas que se fazia no Nordeste. Né? A gente conhecia as cruzadas nas capitais, a gente conhecia... Tem uma irmã falando aí que em 2011 você fez uma cruzada lá em Arco Verde. Isso, eu já não lembro assim de cabeça, eu lembro mais as primeiras, né? Mas a gente fazia, alguém de Alegrete aqui falou também, a gente fazia cruzadas. Leonilda, a sua mãe é minha mãe. Ou eu não sei se foi 2011 ou se foi antes, mas eu fiz uma cruzada num ginásio lá, em Arco Verde. Eu preguei também na Marcha para Jesus, acho que foi o maior público que tinha lá, tinha reunido, não sei se mais de 10 mil pessoas, porque é uma cidade de 80 mil habitantes, sabe? Eles vão dizer que é mais, mas no censo vai estar em uns 80 e poucos mil habitantes, e eu preguei, eu acho que para mais de 10 mil pessoas numa Marcha para Jesus lá. A Marcolândia do Piauí, que estão falando aqui, foi o primeiro lugar onde eu preguei publicamente, em 2001, em abril de 2001. E aí eu comecei a pregar nessas cruzadas, aí, por exemplo... Arco Verde eu fiz no ginásio de um colégio. Era o mesmo ginásio que quando eu era adolescente jogava basquete. Dos ginásios. Eu fiz uma cruzada nesse lugar. Tinha as cruzadas ao ar livre dos caras da Assembleia de Deus, do pessoal que era aquela cruzada estilo como o Malafaia fez grande, que ele conseguiu, acho que fez até no Espírito Santo, botava muita gente, mas era um culto ao ar livre com uma mensagem de exortação. Entendi. E esses tipos de cruzadas, assim como os estrangeiros faziam na África, como algumas pessoas vão daqui, como o Rubens Cunha, que é um evangelista muito consagrado aqui nos Estados Unidos, mas é brasileiro, foi aí para Garanhuns fazer esse tempo. Isso não era comum ter. Não era comum você ter os auditórios, por exemplo, não tem... Como é que a gente chama aquele pessoal que tem a região... a associação de moradores, quando eles têm um lugar para se reunir. Tipo, o centro comunitário. Isso. Isso. Eles têm geralmente a associação comunitária do bairro. Então, minha ideia foi, eu li os livros do Osborne, eu dizia assim, cara, eu vou pegar esses lugares que a gente consegue através de ofício, e aí eu vou pregar para esse povo dentro desses lugares. Aí a gente conseguiu patrocínio com algum irmão da igreja, botava em carro de som, e aquilo que eu via nos vídeos, que eu via nos livros, eu passei a fazer de uma forma inédita, porque não existia. Existia aquelas cruzadas de exortação gigantescas que a gente via, principalmente com o pessoal da Assembleia de Deus, às vezes com algum de outra denominação, mas assim, de colocar nos auditórios, de chamar os enfermos para orar à frente, de salvação e tudo e tal. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a pregar com 19 anos em 2002, 2001, mas as cruzadas eu comecei em 2004 com o JCWE. E daí, depois de ter feito, pode colocar aí de dezenas e dezenas de cidades no interior de todo o Nordeste,
eu parti para fazer os eventos no Sudeste. E foi daí que eu fui para Minas, foi daí que eu fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E no Brasil eu só nunca preguei no Amazonas, apesar de já ter ido lá, e em Roraima. Todos os 25 outros, 24 e mais o Distrito Federal, preguei em todos os estados. Meu Deus, Fazendo meu Deus. ou cruzada evangelística, ou seminários, ou conferências. Então foi desse jeito que o JCW nasceu, e hoje nós somos um ministério que alcança 40 nações ao redor do mundo pessoalmente, fora que, além de termos... a gente já teve igreja, fundamos igrejas, patrocinamos, ou preguei e nasceu a igreja e patrocinamos, ou só patrocinamos a igreja. Na Amazônia brasileira, no Pantanal brasileiro, Moçambique, África do Sul, Angola, Peru, Bolívia, Suécia. O nosso ministério hoje, ele alcança, se contarmos países africanos que eu não fui, tudo, a gente passa de 50 nações ao redor do mundo. E aí nós temos missionários que são missionários que de alguma forma é ligado com a gente, que depende de alguma forma com a gente, e nós temos missionários que a gente ajuda esporadicamente, fora os projetos. Os nossos projetos são muito ligados à confecção, doação de livros. A gente aprendeu também com o Osborne que nós precisamos doar os livros para as pessoas. Então, nossos livros, eles têm números grandes, não porque só são doados, eles são vendidos e eu tenho livro best-seller. Mas nós conseguimos, através dos nossos parceiros, através de tanta gente abençoada que ajuda o nosso ministério, nós conseguimos distribuir centenas e centenas e milhares de livros para líderes, para pastores e para presídios no Brasil e na África. A gente... Nos últimos 4 anos, nós já vamos aí para casa de umas 50 mil cópias que foram impressas. E vamos lançar um novo agora no final do ano. Em nome de Jesus. Final do ano não, era para ser agosto, deve ser lá para setembro, por causa já está chegando um livro novo, então, né? Esse novo vai ser o livro. Vai ser um livro... Na verdade, eu estava pensando em fazer 4 livros, porque são 4 sessões, mas eu acho que eu vou colocar num só. Agora vai ficar algo bem grande. Vai ser um livro, um seminário que eu fiz sobre redenção. O Bispo Guto está aí na live aí, cuidado então, aí, o apóstolo Guto está aí, viu? Exatamente fazer menção. Meu apóstolo, é sempre uma alegria, viu? O senhor aqui conosco. Confecção vem do grego cearense. Grego cearense. Fazer uma rede de crochê. Bispo Guto, você tem que estar conosco, né? Faz muita falta isso, rapaz. Não, a live que ele vai sempre é a do Abraão. A da Abraão é a... Nada, toda segunda e toda sexta ele entra aqui. Ele tá com a gente mesmo? Toda segunda. Ué. Rapaz, e eu tô fazendo essa live com você. Amanhã, sábado, eu tenho uma com um Juiz de Fora. E semana que vem eu vou tentar ver. Fica um pouco ausente, porque eu tenho que as igrejas abriram, né? E eu sou fichado na imigração como um funcionário da igreja. Ainda que eu sou voluntário, é o que me dá o direito. Você entrou aí com R1? Não. O Bispo Guto está perguntando sobre eu falar do meu livro, Quando a Motivação Acabar. Esse livro é do Guilherme Ardilles. Guilherme tá aí, não? Que perdeu, acho que mais do que eu, mais de 60, 70 quilos. E aí é para perder peso. Esse livro não é meu, é do Guilherme Ardilles, lá do... se eu perder 1 quilo, não, explica, Guilherme perdeu mais do que eu. Mais do que eu. 70, mas explica isso, então, mais do que você tem. Isso, mais do que eu tenho de peso total aqui. O Guilherme perdeu. Então, o que acontece? A gente estava em que parte aqui mesmo? Sim, a igreja aqui abriu de novo. Então, eu tenho que trabalhar para a igreja. A gente tem a parte... Eu trabalho hoje tanto na igreja, servindo na igreja, como eu tenho que fazer os trabalhos do Osborne International. Então, o Osborne não pode abrir agora, mas eu tenho que fazer as coisas online aqui. E é complicado porque tem que fazer coisa em inglês, então dá muito trabalho. E eu tenho que finalizar esse livro que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse livro é um livro de... Se fosse no padrão comum, no padrão desses assim, seria um livro de umas 350 páginas, mais ou menos. Mas ele vai ficar no padrão maior.
Por isso que eu queria lançar, são 4 sessões, é sobre a redenção, chama As Faces do Redentor. Fala, a primeira vez que eu estou falando o nome do livro, As Faces do Redentor, é falando sobre... Olha, que legal, hein? É falando... Um furo de reportagem, viu, gente? É falando sobre cada face da redenção, Do baseada leão, em isso, o que representava tanto para as 12 tribos de Israel, quanto o que representa para nós em Cristo. Meu Deus, eita, tô cheio de expectativa já, hein? Aqui, eu quero só aproveitar, você citou o Ministério do T.L. Osborne várias vezes, e eu sei que todos esses livros você já leu, conhece bastante, eu quero só indicar esse, porque eu quero que depois você indique os seus livros, ok? Pra gente. Eu vou indicar aqui Ajunta-te a Esta Carruagem. Muito bom. Um livro fantástico sobre esse assunto que nós vamos falar hoje um pouquinho, nos minutos que nos restam. Eu quero deixar depois você falar um pouco mais sobre isso. Conquistando Almas, lá fora, muito bom. Os pecadores estão. Livro fantástico. Né? Esse aqui, Cristãos em Ação. Muito bom. Muito bom. E esse aqui, Milagres, Prova do Amor de Deus. Muito bom. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ganhando Almas. Eita! Esse aqui a gente tem aí na nossa editora Rema. Esse é maravilhoso. Curando os Enfermos. É gigante esse aqui. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E um dos que eu mais gosto é Você é o Melhor de Deus, que foi o primeiro livro que eu li dele. E o segundo livro que mais me abençoou do Osborne, esse aqui, ó. O Melhor da Vida. O Melhor da Vida. Esse é sensacional. Mas diga aí, o que é que a gente vai falar agora para eu entrar aqui? Vamos lá. Fala pra gente aí, olha só, a importância do ofício do evangelista na igreja, não é? Você falou muita coisa de cruzada, tudo isso, mas vale lembrar, quando você começou, antes de explodir aí, sair para outros países, tudo isso, durante todo o tempo, especialmente no início, você sempre esteve congregando na igreja e isso já florava em você. Mas agora eu quero deixar você falar da importância. Guarapari está avançando, é uma obra nova, mas a gente já vê uma grande igreja, nós temos em 3.000 pessoas. Amém. Guarapari, essa é a visão, e é importante sermos banhados pela unção do evangelista, genuíno evangelista, conosco aqui. Fala aí, Jonas. Olha, eu quero que vocês abram em Efésios, capítulo 4, é a clássica passagem, e eu vou falar um pouco sobre a questão do evangelista. Como você viu, eu ainda... a gente tem a ligação com a igreja local até agora. Nós nunca perdemos ela no Rio de Janeiro. Nós nunca perdemos a ligação em Belo Horizonte. Nós nunca perdemos nenhuma... Aí, ó. Essa é a igreja a igreja de Fernando Leal, lá em Caruaru. Era a igreja onde ele frequentava. Chamava Assembleia de Deus dos Redimidos de Pedra do Pipoco. Fernando Leal. Então, vê só. No capítulo 4 de Efésios, fala o que eu entendo como ministério e que eu entendo que não há evangelista sem igreja. Então, eu discordo quando as pessoas dizem que um evangelista não pode estar na igreja, não pode ministrar na igreja, porque ele só foi chamado para a rua, para pregar o evangelho lá fora. Gente, aqui na igreja do T.L. Osborne, eu estava conversando com um dos pastores e ele disse assim para mim, você sabe qual era a coisa mais interessante que a gente via no T.L. Osborne? É que ele não perdia um culto quando estava aqui na cidade. Ele disse, porque é comum os evangelistas dizerem assim, não, eu já preguei no mundo, eu vou fazer o que na igreja? Vou chegar lá onde só tem crente e tal. O T.L. Osborne, com 88 anos de idade, 89, antes de morrer, no domingo anterior, ele estava lá no departamento infantil ajudando a ensinar as crianças. Que isso? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que inspirou uma geração de evangelistas. Então, eu não acredito em evangelista sem igreja. Eu não acredito em evangelista sem servir a igreja. O texto aqui fala assim, olha, ele mesmo, falando sobre Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo ou com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer, os 5 dons foram dados para que o aperfeiçoamento dos santos ocorra. E santo, ser aperfeiçoado, veja, não é ser salvo. Já é santo. Quem é santo está sendo aperfeiçoado, está na igreja.
Então, logo nós vemos que o evangelista tem um trabalho a cumprir na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o que eu acho interessante, a gente sempre usa aquele exemplo da mão, e eu quero bem breve falar para vocês aqui que nós usamos a mão esquerda para dar o exemplo dizendo dos 5 dons ministeriais por causa de suas características de cada dedo aqui na nossa mão. Então a gente fala que esse aqui, ele seria o apóstolo porque ele tem uma possibilidade de tocar nos outros dons com mais facilidade. Então ele consegue tocar nos outros ainda que ele seja esse dedo aqui. Temos que lembrar que a mão é a junção de tudo, está tudo interligado. Então, esse dedo aqui, que nós chamamos o dedo que aponta, nós chamamos de profeta, porque é aquele que aponta, é aquele que prediz, é aquele que diz, é aquele que corrige, é aquele que revela. Então, o que aponta. Esse dedo maior aqui, nós chamamos ele de evangelista, porque ele é aquele que vai mais longe, mesmo estando aqui, ó, aqui é a igreja, ó, a palma da mão é a igreja, daqui nós temos o apóstolo, nós temos o profeta ou evangelista, aqui nós chamamos de pastor, por causa da aliança, por causa de uma veia que passa nesse dedo aqui. Os ocidentais usam a aliança aqui, por causa da influência francesa, porque tem uma veia que vai direto no coração. Então mostra que nós temos uma aliança com a pessoa que amamos, de sangue e que corre até o coração. E esse daqui, que é o dedinho que nós chamamos, que é o mestre, porque ele consegue tirar o que os outros não conseguem. Ele consegue ir mais profundo. O que nós podemos dizer sobre o evangelista é: a igreja está aqui e ele está junto com a igreja. Ele não deixou de ser igreja porque ele vai mais longe. Ele só toca mais longe que os outros. Mas o que nós devemos saber é que ele é a junção. Olha que coisa interessante. Ele está no meio. Aqui nós temos aquele que profetiza, aquele que constrói e edifica. Aqui nós temos o que pastoreia e que ensina. E aqui nós temos no meio aquele que vai buscar os perdidos. Mas isso não tira o papel dele na igreja, porque ele está aqui como aquele que prega, junto com aquele que traz o que é profético, do que é sobrenatural. Então o poder e o milagre operam em sua vida, porque ele é uma junção entre o que vem do profeta, o que vem do apóstolo, passa por ele. Assim como o ensino e o amor pelas ovelhas passa por ele, que vem do pastor. Ele está no meio. Ele é, eu costumo dizer, referindo ao meu ministério, ao ministério evangelístico, é como se fosse um fio de alta tensão. O ministério evangelístico é como se fosse um fio de alta tensão. O fio de alta tensão, ele serve para distribuir a energia. Preste atenção, ele tem supostamente uma energia a mais e ele distribui a quem está relacionado com ele. Logo, a igreja. Podemos entender claramente que o evangelista, ele é aquele que vai mais longe, ele é aquele que milagres e grandes coisas acontecem, mas ele distribui para os outros. Através dele, chega na igreja milagre, chega na igreja manifestação do poder de Deus, através dele vai lá fora e os perdidos são convertidos, através dele os perdidos vêm para a igreja. Então é um trabalho em uma junção. Ele é o fio de alta tensão, mas aquela casa que está ali do outro lado, ela não pode receber a alta tensão de uma vez, mas ela pode receber a energia do fio da alta tensão através de um outro tipo de cabo. Então é assim que o evangelista é. Ele distribui uma parte daquilo que ele é para todo o mundo para a igreja. Então, nosso ministério hoje tem missões, fazemos missões, ajudamos outros ministérios, porque nós entendemos que nós somos um condutor, que chegamos longe, que estamos lá. O fio de alta tensão está lá em cima. É bem visível, principalmente quando você olha de baixo para cima. Então você diz assim, está bem alto, mas você vê aquele cabo grosso. Mas você tem que saber que aquilo ali é só a parte tradicional. Ele está lançando para cá para baixo, através de fios finos, a corrente necessária para que uma casa esteja em movimento. Então, essa casa é a igreja. E o evangelista, ele é conectado, ele traz vida para a igreja, ele tem que servir na igreja, ele tem que ensinar na igreja. Ah, mas eu não sei pregar para crente. Olha, se você não sabe pregar para crente, então você não pode ter família, você não pode ter mulher,
Você vai ter crente do seu lado o tempo todo. Ou então você vai ter que ter uma mulher, quando casar, e dizer para ela, agora se desvia, porque eu não posso pregar para crente, eu tenho que te salvar. Nós temos que servir na igreja, nós temos que ser a voz da igreja no mundo, e nós temos que ser, dentro da igreja, o clamor do mundo. Nós somos aqueles que colocamos a voz da igreja lá no mundo, mas somos aqueles que trazemos o clamor e o pedido de ajuda do mundo para a igreja. Não há como ter evangelismo sem ter igreja. A igreja é o corpo de Cristo e o evangelista não pode estar fora dele, porque senão fica igual aquele senhor que não tem o dedo assim, ó. Entendi. Não pode. Eu não tô tendo esse problema não, mas é uma pergunta muito legal, o Alan Mesquita fez aí agora. Como é que era a sua relação com o seu pastor? Como deve ser essa relação do evangelista com o pastor? Sobre a questão mesmo de se submeter. Né? Existem níveis de relacionamento que são conquistados, né? No início, eu era um dos ministros da igreja e que eu fazia tudo conforme a minha liderança indicava. Então, eu não tinha o desejo próprio eu tinha, mas eu não tinha a força própria de fazer o que eu queria. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que servir na igreja, e se eu precisava ter uma coisa a mais, eu me submetia ao pastor, e quando ele falava não, eu não podia ficar com raiva. Eu era a pessoa que estava servindo ao pastor, servindo ao Senhor, através de um pastor local. Depois que você vai cumprindo, primeiro você tem que cumprir aquilo que Deus te chamou, no sentido de ser fiel ao seu pastor, respeitando a autoridade dele. Então, eu sempre fui muito amigo dos meus pastores, sempre fui muito próximo, sempre fui muito ligado aos meus pastores. Depois de um tempo, Deus mostra o coração que você está servindo à sua liderança. Você começa a ter uma carta verde para começar a fazer por si próprio. Há uma supervisão sobre você, mas você começa a fazer por si próprio. Então, é o segundo nível, o segundo passo. Você começa agora não só a servir na igreja, não só ajudar a igreja local, como agora você toma algumas decisões próprias para fazer e só reporta a sua liderança. E há um terceiro nível, quando você chega as pessoas te conhecem mais, você supostamente fica mais famoso, as pessoas querem te ouvir, isso, aquilo, outro, em que o seu pastoreio, ele não é mais na hora do culto com todo mundo. Não há como você receber esse pastoreio. Mas não faz com que você perca a ligação e o pastoreio do pastor. Como nós fazemos isso? Há um relacionamento de amizade e de submissão. Então, como, por exemplo, eu fazia com o pastor Marcelo, Belo Horizonte, que foi onde eu consegui esse status de fazer tudo que eu queria e só falar com ele e dar os relatos do que estava acontecendo. Eu visitava ele toda semana, tomava café com ele toda semana. Então, se eu passava 2 semanas sem ir na igreja, porque estava viajando isso, aquilo, outro, por causa do horário do culto, eu iria 2 vezes na casa dele, 2, 3 vezes na casa dele para tomar um café, para conversar. O pastoreio de um líder é muito direto, é diferente do que é com uma igreja com milhares ou centenas de pessoas. No Rio de Janeiro, eu tinha no pastor Edmilson a mesma coisa. Nós tínhamos uma comunicação mais por telefone e, fora isso, nós tínhamos algumas coisas para tomar uma decisão. Para algumas coisas nós tínhamos reuniões que a gente fazia, tomávamos um café juntos e sempre fomos amigos. Sempre eu fui pastor, eu preciso ir na sua casa. Ou então, pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa. Nós tínhamos essa até hoje. E aqui, mesmo que o americano não é de ir na sua casa, eu tenho uma linha direta com o pastor local. Então, mesmo como evangelista, mesmo, vamos dizer assim, cheguei aqui consagrado, né? Mas aqui na igreja, ninguém me conhece como Jânio César. Eles me conhecem como Jânio da Silva, que estudava no Rema. Só quem sabe que eu sou evangelista, que faço as coisas no mundo todo, é a pastora porque me conhece, é o pastor porque me conhece, os líderes porque me conhecem. Porque eu nunca me apresentei, eu nunca fui dar uma carteirada, nunca fiz isso. Então, aqui hoje é um zero, que a gente começou do zero, mas com a mesma maneira de ser, servindo ao pastor, e algo grande já está acontecendo aqui. Então, eu acredito dessa maneira. Bom demais. Gente, como é bom te ouvir, viu? Eu que agradeço a oportunidade com vocês aqui. Maravilhoso. O pessoal está chegando, já somos 41 pessoas. Vamos Ótimo. Aproveita que você está entrando de novo e manda aviãozinho pro povo. É isso aí.
Amém? Eu vou esperar só consolidar ali O um pouco ruim, mais assim. o ruim dessa forma que a gente está salvando agora como é que chama? No IGTV? GTV, é que a gente perde eu acho que isso é brincadeira, o pessoal me chamando de tio Jânio aqui. Sei não, hein? É, é ruim porque a gente perde os comentários, e como eu estou falando, eu perco muito comentário aqui. Ah, Antigamente eu parava e é ficava lendo, verdade. né? Mas agora eu não consigo mais. É verdade. Ó, meu pessoal da mídia está aí. Se vocês souberem de algum jeito, inclusive eu quero agradecer. Nós temos um pessoal da mídia muito atuante aí, Verbo da Vida Guarapari. Tem uma equipe do DECOM, que é Departamento de Comunicação. Eu já até chamei a atenção que eu falo mídia. É Departamento de É o Comunicação. DECOM, Entendeu? DECOM. parece a do governo nacional, a SECOM, é um negócio É, não, aqui institucional mesmo. é outro nível, né, Jean? Gosta? É, Como diz o apóstolo Guto, é outro nível. Guarapari é outro nível. Ele que é fala isso. outro nível, é outro nível. Tem até que ter Vamos lá. cuidado, apóstolo, aí, para não falar nada que Ah, o mas você pessoal está não. chegando aí. Tá chegando, você só fala coisa boa, é maravilhoso. Ó, o pessoal de Juiz de Fora tá presente aí. Que bom. Amanhã às 22 horas, Juiz de Fora, acho que é 22 horas amanhã. Eita, que legal, hein? Giz de Fora, Giz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora é só para quem é de fora. Para lá é Giz Juiz, de Fora. Juiz de Fora é o. Como que é? O Otávio. O nome dele? Pastor. Tarcísio, né? E isso é o pastor Tarcísio e o pai dele. É. Tarcísio foi seu aluno, foi de escola de ministro Foi, comigo, foi. É, 2013. Aguinaldo Júnior tá falando aqui, rapaz, comigo. Agna... Pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo? É, tá aí, rapaz. É outro nível. Eita, Campeão bênção! mundial aí de. Ô, Então, o tio Henrique aí Aguinaldo, também. ele te chamou de tio Jânio, né? Tio Chamou tio Aguinaldo, Jânio. eu vou fazer contato contigo também, viu? Me aguarda aí, hein? Eu já prometi a ele que se ele usar aquela camisa da Argentina que ele tem, eu vou pegar ele aí e a gente vai ter uma luta boa. Eita glória. Tem que usar a camisa brasileira aí. Deixa isso. Aqui, ó, Campina Grande presente, que Rio benção, de o povo tá aí, Janeiro. ó. Rio de Janeiro presente. Pessoal de Portugal, tá presente Portugal. conosco aqui, ué. Portugalo, que virou Portugal. Português de Portugal. Vamos lá. Aqui, Jânio, antes da gente reiniciar, são 59 pessoas. Pessoal, nós estávamos com 70 e tantas, hein? Vamos lá, convida o povo aí. Eu quero só fazer uma consideração. Povo, olha só. Aí embaixo está escrito Verbo da Vida Guarapari, tem uma mensagem fixada, que é o Gálatas 6,6. Nós recebemos bens espirituais e somos participantes. Participamos quem está nos abençoando com bens materiais. Depois você lê lá Gálatas 6,6. Aqui está, @JCWE. Eu quero que você seja um parceiro do Ministério Jânio César. Isso é um pedido meu, povo de Guarapari, povo de outras igrejas, você que está aqui. Se você já é parceiro, que bênção. Tem outras formas também de ser parceiro. Jânio mandou uma mensagem para mim, cheio de meios, de possibilidades para sermos parceiros. Ainda tem, se entrarem, mandar a mensagem, se entrar no site, janiocesar.org, na parte de doação, você vai ver que tem um WhatsApp lá que você fala diretamente com o nosso escritório. E tem todas as possibilidades de você. A gente precisa registrar as pessoas, porque a gente acompanha os nossos parceiros, a gente manda vídeo, a gente conversa, ora por eles toda semana. Então, se você entrar pelo site, você vai encontrar lá também o WhatsApp. Aí manda uma mensagem, a Flávia vai responder vocês. Então, É esse site aí, janiocesar.org. O Fabico tá botando aí, né? O Fabico tá colocando. Isso. Na verdade, na live anterior, o Fabico toda hora colocava as suas redes sociais. Eu cheguei a ver. Um abraço aí para Caruaru, estão pedindo um abraço para Caruaru. Olha o Verbo Ibirité aí, ó. Eita, Ibirité! Ibirité, rapaz, é maravilhoso lá, viu? Roberta que tá lá, né? Roberta, eu vi Roberta. Roberta foi aluna sua também. Lá no, Isso, no é o pastor Messias, Ibirité. Pastor Messias! Pastor Messias, quando ainda era de outra denominação. Um abraço aqui para nossa irmã, que está falando que foi curada através de uma oração que eu fiz por ela faz 6 anos. Deus abençoe, amada irmã, porque o nome dela aqui só tem Nogueira, T.E. Nogueira, não sei como falar o restante. Mas a Ibirité, Pastor Messias, a gente começou uma amizade. Também. Foi, mas a gente começou uma boa amizade, é uma igreja parceira do nosso ministério, nos ajuda bastante. Nós começamos uma amizade grande quando ele ainda era parte de outra igreja, e eu fui fazer para a denominação dele, e ele que organizou, além da conferência de missões, eu preguei na praça pública de Ibirité para
A praça estava lotada, milhares e milhares de pessoas. E foi impressionante a quantidade de gente que foi salva e que foi curada, principalmente pessoas de surdez e pessoas de cegueira naquela noite ali. Pastor Messias, da igreja de Ibirité, que hoje é uma igreja sensacional, viu? Ó, você quer pregar no lugar ungido, tem Guarapari e tem Ibirité. Bom demais, hein? Jane é rápido, rapaz. Olha lá, Fabinho colocou aí, Banco Itaú, agência, conta. Pessoal, vamos aí nos associar a essa obra maravilhosa. Jane, acho que nós podemos dar sequência. Queria que você desse uma palavra aí para a igreja de Guarapari, para os irmãos que estão presentes aí, não só de Guarapari, né? De todos os lugares. Né? Jane, eu aprendo tanto contigo. Eu tenho DVD seu aqui, eu tenho um monte de Eu nem tenho mais DVD. Eu não tenho mais nem DVD. Ministrações em áudio aqui, coisa sua que eu comprei quando ele estava lá em BH em 2013. Sim. Né? E me abençoa até hoje, enfim, é fantástico. Dê uma palavra para a gente. O Alan Fraga está com a gente aí, ele é o ministro de música aqui de Vitória da Sede. Ele estava cheio de expectativa por essa live, por receber da sua vida também, falou até com a gente. Enfim, quero deixar você bater um papo assim nesse sentido de falar para a igreja de Guarapari, para os evangelistas. Você falou algo tão legal que você antigamente nem falava direito. Tem gente na live que se acha incapaz, sabe? Uhum. Assim, é muito bom ouvir quem venceu tudo isso com o Senhor. Vamos lá, Jane, nós temos aí esses 15 minutos finais. Como eu falei, eu tive que ler muita coisa de como falar e de tudo, mas assim, eu só tive esse desejo porque eu li alguma coisa que gerou desejo. Além da palavra, eu lia muitos livros do Oswald, principalmente o livro Você é o Melhor de Deus, esse que eu te falei, O Melhor da Vida. Então, eles me ajudaram muito. Mas o que eu poderia deixar para o pessoal de Guarapari e do Brasil e todo mundo que está nos assistindo é a questão, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na história da humanidade, né? Nós sabemos que o mundo, os antigos já passaram por uma situação parecida, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, na época de gripe espanhola, dessas coisas todas, mas a gente está passando uma situação muito difícil para a humanidade, no sentido geral, né? Nós precisamos entender que existiriam ou existirá aflições nesse mundo e que nós, em Cristo Jesus, somos vitoriosos em todas e qualquer situação desse mundo, porque Cristo venceu isso. E nós temos que entender que, mesmo que a Bíblia chama a mortandade que assola ao meio-dia, mesmo que essas coisas possam chegar ao nosso lado, a Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. A Bíblia nunca negou que 11.000 iriam cair. A Bíblia nunca negou que nunca ia acontecer nada. Porque quando ela diz 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, quem sabe de matemática vai somar que tem 11.000 caindo e você de pé. Então nós temos que entender que nesse momento de pandemia, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam renda, pessoas que perderam tantas coisas, até mesmo entes queridos. Eu recebo aqui mensagens todos os dias, pedido de oração por pessoas que estão com Covid-19. Muitos têm recebido milagres. Alguns a gente recebe a notícia que, infelizmente, partiu para a glória. Então, assim, é uma situação nunca antes vivida. É uma situação, por exemplo, a gente não pode ir pessoalmente no hospital orar. Antes, 2 dias antes de decretar aqui, de fechar, que não podia ir para o hospital, tudo, eu estava no hospital orando por um irmão com um problema semelhante à Covid-19, impondo as mãos sobre ele lá no hospital, e graças a Deus está vivo, está bem, um senhor já de idade. Então, nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar que o sangue de Cristo não perdeu a validade, não perdeu o poder, porque nós estamos debaixo de uma crise. Nós temos que reconhecer, há uma crise, existe uma crise, e essa crise ela é mundial. Mas a gente tem que entender que Israel, na época das batalhas do Antigo Testamento, viveu constantes crises. E era uma nação completa, vivendo debaixo de constantes crises. E eles não olhavam para suas crises, eles olhavam para o Deus que dava a vitória em cada batalha. Eu estou escrevendo agora sobre Cristo Jesus ter assumido nossa culpa como nosso substituto, e eu coloquei que ele foi morar naquela região de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele saiu de Nazaré e foi habitar das bandas de Cafarnaum. E Isaías 9:1, e também é citado no Novo Testamento, dizendo que ele foi para que seria a região de Naftali e Zebulon, que seriam as 2 tribos de Israel. Cafarnaum, quando a gente pensa em Cafarnaum e ministério de Jesus, nós sempre vamos pensar numa coisa muito interessante. A palavra Cafarnaum, ela significa vila de conforto.
Então nós sempre vamos pensar assim, não, Jesus saiu de Nazaré e foi para a Vila de Conforto. Mas o texto não termina dizendo isso, o texto termina assim, porque ele deveria ir para as bandas de Naftali e Zebulon. E Naftali significa a morada e Zebulon significa a luta. Isso quer dizer, ele foi para a habitação, a morada da luta. Jesus foi viver em um lugar para cumprir profeticamente que ele lutaria por nós, que ele estaria no nossa habitação, na nossa terra, no nosso lugar, habitando e lutando por nós. Ele assumiu as nossas batalhas, ele assumiu as nossas lutas, assim como Josafá foi falado através do profeta Jaziel, dizendo: a batalha, a peleja não é vossa, a batalha é do Senhor. Então nós temos que entender que há um momento de dificuldade, há um momento de crise, mas saiba, Jesus não foi morar em Cafarnaum, não se fez carne por acaso. Ele veio dizer para nós que ele é quem luta as nossas batalhas, que luta as nossas e que nos dá a vitória. O apóstolo Paulo fala em 8:37 de Romanos, por causa que Jesus, vamos pegar aqui do contexto, foi para Cafarnaum, assumiu nossa culpa, assumiu os nossos pecados, lutou a nossa luta, morreu nossa morte e venceu a nossa vitória. Então ele diz, através dele, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque nós somos nele mais do que vencedores. Então você que está aí, talvez no hospital, trabalhando, não fica com medo, sirva as pessoas, seja o melhor que você já foi, e o Senhor vai te guardar. Você que está em casa, muitas vezes na necessidade, saiba, Deus vai te socorrer com aquilo que você precisa. Deus tem me socorrido aqui nos Estados Unidos, Deus tem socorrido pessoas que dependem da gente, Deus tem socorrido pessoas no Brasil todo. Então nós temos que entender que milagres acontecem quando são necessários. Milagre nunca vai acontecer quando não é necessário. Milagre é a mudança do curso da natureza. Se a natureza está tudo bem, não há necessidade de mudança do curso da natureza. Se há algum problema no curso da natureza, nós precisamos de um milagre e nós recorremos àquele que luta por nós, que é o Senhor Jesus. Então, essa é a palavra que eu poderia dizer para vocês. O Senhor tem algo muito bom. Se você continuar fiel nele, o Senhor te protegerá. E a luta já foi ganha, já foi vencida na cruz do Calvário. E aí você precisa não ficar... o medo vai bater na porta, como diria pastor Bud, vai atender em fé. E você vai ver que não vai haver ninguém na hora que você abrir a porta. Então, é essa a palavra que eu acredito. Isso é o que eu tenho confessado, o que eu tenho vivido nesses dias aqui. Não é... Você tem que ser cuidadoso, você não precisa... Estão jogando uma bomba ali na esquina. Eu não vou para a esquina para receber uma bomba na minha cabeça simplesmente para confirmar que eu sou ungido de Deus. Não. Nós não precisamos tentar a Deus. O próprio Jesus fala sobre isso. Isso é estupidez. Então, se você pode se desviar do que esse mal está acontecendo na Terra hoje, se desvie. Tem muita gente que fica pensando assim, não, eu vou fazer logo. Aí morre hoje e não tem como fazer o que ia fazer amanhã. Então, preserve-se, faça tudo com moderação, com tudo e tal. Agora, nunca tenha medo por causa do que o vitorioso, porque o vitorioso habita dentro de você e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E talvez você está numa batalha contra a enfermidade. Confesse a palavra de Deus. Rejeite todo tipo de enfermidade. Rejeite todo sofrimento. Sofrimento existe, ele é real, nós não podemos negar. Mas você tem o direito de não aceitar sobre a sua vida. Então você pode dar graças a Deus, dar ações de graças por tudo que Cristo fez, mesmo que você não tenha nada no seu corpo, como você pode rejeitar o que já está no seu corpo e receber a vitória que já foi lhe dada na cruz do Calvário. É simplesmente você recebe como um galardão, como uma recompensa pelo trabalho que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Saiba, Deus ainda faz milagres. Aleluia. Ele continua sendo Deus e Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que precisaria nos ajudar e nos socorrer nessa época de pandemia. Que o Senhor possa, de alguma forma, abrir os seus olhos, se você está com medo, para que você possa ver que tem mais gente conosco do que contra nós. Meu Deus, Jânio, como é bom te ouvi-lo. Meu Deus do céu, que maravilha, glória a Deus. Que bênção, espero que tenha ajudado as pessoas. Se você precisar de nossos livros, aí o Verbo da Vida tem o verboshop.com.br, tem todos os livros, inclusive livro que eu nem tenho aqui nos Estados Unidos.
tem o Princípios para Ser Bem-Sucedido, bem evangelístico, tem o Compreendendo o Caráter de Deus, que já é um best-seller no Brasil, tem o Marcados pelo Sangue, que é um livro que a gente distribuiu agora nessa pandemia aí, eu acho que passou já de 1.000 cópias também dele, digitalmente, a gente mandou para as pessoas para que pudessem vencer através da fé, através do sangue de Cristo, e também o Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa, que é o último livro que eu lancei em português e que agora ele está para sair em inglês. E daqui para agosto a gente está trabalhando para sair uma série de quatro sessões, um livro ou 4 livros de uma vez só, que vai ser algo de Gênesis à redenção, como o seminário que eu fazia, só que mais completo, falando sobre a redenção em Cristo Jesus, bem completo, bem embasado na palavra de Deus e com um material qual nunca nós fizemos igual, um nível muito bom. Vai ser muito bom alcançar vocês através da mensagem que Deus me deu. Amém, maravilha. Jânio, eu posso pedir para que você faça uma oração para o povo que está presente na live, e em especial, Verbo da Vida Guarapari? Amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa, cada uma dessas pessoas, Senhor, que entraram aqui online, que já saíram, mas as que permanecem também, que o Senhor possa de alguma forma fazer uma intervenção, Pai, na situação, no sofrimento, naquilo que elas estão passando nesse momento. Senhor, eu agradeço por aqueles que estão bem, mas agradeço também por aquele, Senhor, que porventura possa estar no hospital, num leito, Senhor, porque eu acredito, Pai, que o Senhor é o que retém a vida, o que não deixa com que a vida seja perdida. Eu oro agora e expulso todo espírito de enfermidade na autoridade de embaixador. Eu oro por cada irmão da cidade de Guarapari, cada irmão do Verbo da Vida de Guarapari, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, trazer a resposta que ele precisa para esse momento. Se é cura, traga cura. Se é milagre, traga milagre. Se é, Senhor, necessidade a ser suprida, o Senhor é a resposta para cada um de nós. Nós oramos, Senhor, por cada um que está assistindo essa live, que esteja em dúvidas, que precise, Senhor, voltar para Ti, que eles possam mandar uma mensagem no final dizendo que voltou para o Senhor, voltou para Ti, através da mensagem que viu aqui, Senhor, através da live do Verbo da Vida de Guarapari. Eu te agradeço, Senhor, porque milagres estão acontecendo, milagres estão sendo gerados, coisas grandes estão acontecendo. Obrigado, Senhor, pela nossa nação brasileira. Obrigado, Senhor, pelo governo do Estado do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Prefeitura, Pai de Guarapari. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão na Câmara dos Vereadores. Obrigado, Senhor, por todo o Congresso Nacional. Obrigado, Senhor, pela Presidência da República, para que o nosso país e Guarapari seja, Senhor, afetada por aquilo que nós estamos orando agora e que o milagre chegue em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, se você não tinha ainda confessado Jesus como Senhor da sua vida, é simples, você não paga nada, não dói, mas muda tudo dentro de você. É só você, aí onde você está mesmo, eu estou diante do evangelista, né? Jânio, vou até deixar você fazer. Quem não fez isso, como é que faz, Jânio? Fala aí. Você simplesmente confessa que Jesus veio em carne, que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou o terceiro dia e que agora é o Senhor da sua vida. Você simplesmente repete as palavras do seu coração dizendo, reconhece que Jesus veio, morreu pelo seu sofrimento, mas Deus o ressuscitou e agora você faz dele Senhor de sua vida. Simplesmente isso. Glória a Deus, aí está feito. Amém. Jânio, nós estamos chegando no final agora. Quero só fazer menção, estiveram na nossa live do Espuguto, Lucimar, não é, que é diretora do Ramo Vitória, esposa do pastor Jorge, Camila Dias, esposa de Maneco, ela estava aqui com a gente, que legal. Pastor Wando e Alessandra, do Verbo da Vida Mimoso do Sul, pastor Renan e Romana, do Verbo da Vida São Mateus, pastor Abraão Pessoa, pastor Gleison e Marina, pastor Galeno. Pastor Galeno. Lá de Marcolândia, que legal, gente. Foi ele, foi minha primeira mensagem, ele estava lá comigo. Na verdade, eu acho que ele era o pregador que eu substituí no dia que eu preguei minha primeira mensagem, lá em Marcolândia. Meu Deus. Minha mãe estava aqui também. Então, isso aí, ó, irmã Leonilda, e ela participou da live. Participou. Seus DVDs estão com ela lá, ela falou que ela tem lá os DVDs, viu? A Jéssica, minha esposa, participou aqui também. Jéssica botou te amo muito. Mandou para você essa mensagem aí, ó. Graças a Deus. Vamos lá, olha só. Pastor Henrique Medeiros, a professora Alzenora, pastor Leandro e Jaqueline, do Verbo da Vida e Domingos Martins, pastor Wellington e Débora,
Tiago Freitas estava conosco. O Tiago estava aí? Meu Deus, ali é Exatamente. top, mestre top. E Ó, o ficou pessoal está ficou um dizendo que tempão, viu? meus livros estão aí na livraria do Verbo em Vitória, tem para vender lá os meus Exatamente, livros. exatamente. Logo, logo vamos ter Verbo Shop em Guarapari também. Seus livros Ótimo, vão estar lá também. Viu? ótimo, ótimo. Também. Pastor Aguinaldo e o Pastor Verbo Aguinaldo, Ibirité. o Verbo Estiveram conosco Ibirité. aí. Pastor Aguinaldo é uma bênção. Pastor Aguinaldo, eu conheço o Pastor Aguinaldo já há muitos anos, muitos anos. É uma bênção também. Que maravilha. Jânio, eu quero só fazer menção a mais uma única coisa. Pessoal, tem o PicPay do Ministério do Jânio César aí, @JCWE. Eu falo do PicPay porque eu sei que PicPay é daqui do estado, poucas pessoas sabem. E no Eu nem Espírito sabia o Santo, que era. pois é, no Espírito Santo todo mundo tem PicPay. E tem Graças sido a uma Deus. ferramenta maravilhosa para que nós possamos semear. Eu mesmo vou semear. Não semeei ainda porque eu estou aqui fazendo a live. Assim que acabar, minha semente vai estar plantada aí. E não semeie só uma vez, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você fica esperando um tempão para que chegue uma monta de recurso para você semear. Veja, é melhor que você semeie sempre, seja constante em semear. Isso ajuda muito a vida dos missionários, os projetos, as ONGs, enfim. Aqui está o PicPay do Jânio César. E se você quiser participar, você pode entrar nas mídias sociais Jânio César. Lá vai ter conta corrente, lá vai ter outras formas de você estar participando. Amém? Jânio, Amém. quero dizer muito obrigado. Foi um tempo de altíssima qualidade. Eu lhe amo muito, sabe? Você me abençoa demais, abençoa o meu ministério, a minha família. Verbo da Amém. Vida Guarapari, muito obrigado. E logo, logo, a gente vai estar junto de alguma forma. Eu pretendo estar indo aí a Broken Arrow, né? Aí, Broken Arrow. Broken Arrow, É exatamente. Broken Arrow pra gente, né? Pra eles aqui, eles não falam Broken Arrow, eles falam Broken Arrow. Eles Broken são Arrow, caipirão Broken Arrow. aqui, aí Eles são. fala tudo diferente. Mas, ó, muito Exatamente. obrigado pela oportunidade de estar com vocês, todo mundo aí de Guarapari, foi uma honra estar com vocês. E que o Senhor abençoe e saiba, nele temos sempre uma resposta e sempre como... nós sempre somos surpreendidos em qualquer situação pela obra de Cristo Jesus. Ela é válida, ela é real e ela se aplica a qualquer necessidade que nós tenhamos. Glória a Deus, glória a Deus. Jânio, ó, beijão, Abraço. beijão na família, beijão em todo mundo aí. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Até mais. Até mais.